Estrutura de Rosto, Carlos de Brito e Mello, terceira. Há vários modos de se estruturar um romance. O mais direto e reto é o que conta uma série de fatos em sequência cronológica. Mas os romances podem ter várias estruturas, eles podem ser em círculo, em paralela, em triângulo. Enfim, tem muitos jeitos de se escrever um romance. Mas por que se escreve romance de jeitos diferentes, com estruturas diferentes? Olha, eu acho que a estrutura, se a gente for pensar assim, que a estrutura não é alguma coisa desvinculada, né, daquilo que se narra, eu tenho dificuldade em fazer uma separação tão o arbitrário, tão rígida assim, né, entre aquilo que seria da ordem do conteúdo e da forma. Acho que as duas coisas, elas são, uma é mais ou menos prenhe da outra. Será que o Ulisses do Joyce é o livro com estrutura diferente, mais famoso, mais conhecido? Quer dizer, ele tem uma cronologia clássica, né? Mas cada capítulo era um estilo diferente. Sim. Eu acho que sim. Eu não sei, eu não saberia dizer de outro livro que tenha feito algo tão radical. E é isso, assim, é um dia, né? Mas você tem capítulos, né, exatamente assim, existe até essa tentativa de se estabelecer uma aproximação com relação à Odisseia, para ver, né, em que medida que cada capítulo corresponderia a um determinado canto, ou uma determinada peripécia do Ulisses, mas me parece que sim, e inclusive dentro do próprio capítulo, né, assim, há uma quantidade de maneiras de narrar que são contempladas ali, que há quase que assim um processo de... Claro que é muito mais que isso, mas é como se fosse uma catalogação dos modos de narrar, né? Se a gente pudesse pensar assim, num livro que fosse um catálogo dos modos de narrar, talvez fosse esse. O leitor tem medo de engenharias às quais não está acostumado? Ou pelo contrário, ele deseja ser surpreendido? Eu acho que muitas vezes o autor tem que lidar com leitores que não gostam lá muito de surpresas. Eu não sei se as pessoas gostam muito de surpresas de maneira geral, não só leitores. Eu acho que as surpresas elas são muito bem acolhidas quando elas são absolutamente previsíveis, assim, né? Uma surpresa de Dia dos Namorados, né? Esse tipo de surpresa eu acho que as pessoas topam com mais facilidade. Uma surpresa que coloque em risco, coloque assim, em estado de alerta um certo estado de coisas, um certo campo do conhecido, um certo regime de convenções, aí eu já acho que é mais... que exige leitores mais a fim de correr determinado risco, ou que gostem mais, ou que topem mais enfrentar diferenças dentro da própria narrativa, ou, né, pega um livro que é escrito de uma determinada maneira, depois o livro seguinte, né, faz questão que seja um livro completamente diferente. Eu acho que esse leitor é um leitor que vai topar com mais facilidade uma narrativa mais fraturada ou menos convencional em termos de estrutura. E o que o escritor ganha fazendo uma narrativa não linear, não tradicional? O que ele ganha e o que ele perde? Eu ganho muito prazer. Assim, eu me divirto muito. Assim, eu gosto muito de poder ter muita liberdade na hora de escrever e atender aquilo que a narrativa está pedindo, uma certa força que está se encorpando assim, dentro do texto, ou alguma coisa que me interessa mais em determinado momento, eu vou acompanhar aquele fluxo durante um tempo para ver onde é que aquilo vai dar. Então, eu mesmo não escrevo de maneira linear, absolutamente, assim, eu vou escrevendo. Eu, via de regra, eu assento cada dia e escrevo alguma coisa, não necessariamente a partir de onde eu parei. Dificilmente naquele dia que eu vou começar a escrever, quase nunca,
eu leio o que eu escrevi no dia anterior, assim, eu não sei exatamente onde é que eu parei. Será que o escritor que usa formatos menos comuns de romance e usa outros recursos, ele perde leitores? Acho que sim. Acho que ele pensa menos no leitor? Se rende menos ao leitor, será? Eu acho assim que eu penso menos no leitor, inclusive em favor do leitor. Assim, em benefício dele também, não só dele, né? Mas também em benefício dele, é bom que eu não pense muito nele. Se eu pensar nele demais, eu começo o texto começa a ser um texto endereçado. Assim, começa a ser um texto assim, muito pronto para uma certa relação de identificação. E eu não é o tipo de experiência que eu gosto, nem como escritor e nem como leitor. O livro não convencional, ele geralmente ele cobra um pedágio, né? No começo, até você entender como que ele se articula, como que ele se estrutura e tal, né? Eu acho que você tem que topar, pelo menos de saída, alguma coisa que de cara esse livro está propondo, né? E você tem que aceitar, né, em termos assim, de um pedágio, assim, você vai deixar alguma coisa ali. Você tem que abrir mão de alguma coisa sua, seja um ponto de vista, seja um certo padrão estético que você tenha, seja um certo modelo, seja uma cadência, seja um gosto, alguma coisa você vai ter que deixar de lado para você passar. Mas eu acho isso importante, assim. Eu acho que da mesma forma que a escrita ela é feita de muitas perdas, de muita coisa que se deixa de lado, eu acho que é importante que o leitor também perca algo, assim, que ele vai ter que deixar de lado alguma coisa ali para passar. Eu acho importante, faz parte de um certo rito. Se não sai igual, né? Se não você sai do outro lado igual você entrou, não teve aí nenhum tipo de transformação, nada mexeu, só reforçou, só foi mais do mesmo. Tudo bem, acho que tem hora que é bom mais do mesmo, mas não necessariamente com a literatura. E uma obra que tem uma estrutura diferente, ela não tende a ter personagens mais fracos? Pois é, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu não sei se daria para colocar e pensar nisso como uma regra, né, como uma coisa com essa validade assim extensiva, mas eu acho que tem uma série de outras coisas acontecendo, né, simultaneamente à estruturação dos personagens, né, que funcionam muitas vezes, inclusive, para esvaziar esses personagens, né, para arredondá-los menos, né, deixá-los mais ocos ou menos preservados ao longo da narrativa, né? Ou seja, eu gosto muito de que possa haver, nesse sentido, até um enfraquecimento, mas eu não sinto que isso necessariamente produza uma fragilidade do personagem do ponto de vista da qualidade de construção literária ali. Eu acho, inclusive, a sua potência pode estar ali. A sua potência pode estar nesse personagem que não se decide, ou nesse personagem que não consegue colecionar de maneira tão harmoniosa assim, os atributos que foram destinados a ele, ou que ele não segue necessariamente um destino, não tem um lugar que vá acolhê-lo ao final da narrativa. Então, mas eu acho que tem esse risco, assim, a gente acaba movimentando outras forças que vão, inclusive, chamar muito mais atenção, por exemplo, para a linguagem, se é que a gente pode dizer isso, assim, para a linguagem em si, né, para a carne da linguagem, pro fato de que a linguagem é a linguagem, pro fato de que ali há uma experiência da linguagem, né, e que aquela fábula diz respeito a viver essa experiência. Então, eu acho que tem esse risco, mas eu acho também que é um risco muito, muito legal de ser corrido. Eu acho muito bacana, né, assim, que um autor
dê conta, né, inclusive tenha coragem de, né, construir um personagem assim, eu acho admirável.